Oi, gente, boa tarde. Iniciando mais uma live, né? Hoje com a psicóloga Lucy Pérez. E vamos falar de um assunto muito importante que é sobre a disciplina positiva. Então vamos aguardar a Lucy, que vai estar com a gente, enviando convite para ela. E então, vamos dar início a esse assunto tão importante que é sobre a disciplina positiva. Sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando na nossa live. Silvia Tavares, seja bem-vinda. Estamos aguardando a Lucy para então iniciarmos mais essa live com um assunto, né, que é pertinente para todas nós, mães, educadores, educadoras, né, infantis e que também já têm filhos, né, adolescentes ou pré-adolescentes. É muito importante estarmos, né, atentos e nos informando cada vez mais sobre a educação, né, dos nossos filhos, né, esse assunto tão vasto que é sobre a criação de filhos. Então, gente, para darmos início à nossa live, já vai curtindo aí, comentando, compartilhe com outras mães, com outros pais, para que essa live, né, como eu sempre costumo dizer, para que ela seja construtiva, para que ela cumpra o seu propósito na vida de outras famílias, de outras mães que também, né, estão ansiando por conhecimento, né, por entender mais sobre esse mundo de educar. Então vamos aguardar a Lucy mais uma vez. Ela vai entrar ao vivo com a gente. O Instagram está às vezes nos dando um certo trabalho, mas vamos juntos para mais essa live aqui, para cumprir o nosso propósito, né, de levar informação. A live é sobre a disciplina positiva, sobre os males e benefícios, né, que ela tem gerado nessa geração de pais, de educadores, né? Bruna, seja bem-vinda. Luiara, seja bem-vinda. Todos aí, né, aguardando para começarmos então esse assunto tão pertinente, né, das nossas vidas. Espero que todos aí estejam bem, com as crianças com saúde, porque é o que todos nós pais, né, ansiamos também, estarmos com nossos filhos com saúde, para que possamos então. A Lucy acenou aqui, tá chegando para a gente então começar a nossa live. Já enviei o convite e vamos então iniciar. Vamos começar agora então. Guardando a Lucy para a gente falar desse assunto tão interessante. Oi, Olá, Lucy! oi, tudo Tá bom? me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo também. Tudo bem por aí? Tudo bem, por aí. Prazer, viu, Amanda? A gente tá se falando agora pela Prazer é primeira todo vez meu. ao vivo. Sim, ao vivo é a primeira vez. Muito obrigada desde já, viu, Lúcia, por essa partilha, por esse tempo, né, de compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência, tá, com a gente. Estou muito feliz de estar fazendo essa live com você, para falar sobre um assunto tão pertinente no mundo da maternidade, que é a disciplina positiva. Então, Sim, só tenho a obrigada pelo agradecer desde convite já. também. Obrigada pelo Então, sinta-se à convite. vontade. Obrigada. A gente tinha combinado de seguir um roteiro, né? E eu não tô com ele aqui, então você pode ir me dizendo, assim, se não for, se você puder, Sem porque eu, problema. eu não, eu esqueci de imprimir e deixar aqui, mas eu acho que você tem, né? Tenho sim, sem Sim. problema algum. Muito organizada, Amanda, você. Ah, impressão sua. Nem tanto, eu tento, né? Estou aprendendo Tentamos, muito com é. você. Eu Estou também não sou aprendendo muito com organizada. você. A gente tenta, Eu vi né? suas dicas, sim, eu vi suas dicas agora no Stories sobre organização. Gente, vai lá conferir. Não, eu tô precisando muito fazer isso que você tem feito por aí, viu, para me organizar, que realmente é muito Sim. corrido. É muito complicado, assim, a gente parar para se organizar, né? Mas são dicas que eu tô dividindo para tentar facilitar mais o dia a dia, porque realmente é muita coisa que a gente tem para fazer. São muitas áreas da vida que a gente equilibra, né?
Eu achei interessante aquela colocação que você fez sobre não ocupar a mente com coisas, né, Sim. imprevisíveis. Quanto Achei muito menos a gente interessante. ocupar a mente, assim, melhor, porque a gente fica menos estressado. Porque o estresse, ele vem de uma sobrecarga mental, de vários pensamentos e tentativa de controle, então isso vai gerando estresse. Então, quanto menos a gente puder pensar, eu digo assim, pensar nessas coisas, melhor, assim, pra gente, faz bem. É verdade. Gente, então vamos começar. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está aqui, né, que está com a gente. Hoje estamos com a Lúcia, psicóloga. Lúcia, se apresente aí, fala sobre o seu trabalho, o link que você tem realizado no Instagram, no Telegram. Fique à vontade para se apresentar. Obrigada. Eu sou a Lucy, muito prazer para quem é seguidora da Amanda e não me conhece. Eu tenho 2 filhos, um de 6, que vai fazer 7 agora em outubro, e um de 2. Eles que me ensinam tudo, assim. Eu tenho faculdade de psicologia, mas foi realmente depois que eu me tornei mãe que eu comecei a buscar muito mais incessantemente, intensamente, conhecimentos e tentar aplicar na minha própria vida, até mesmo para que eu pudesse conseguir passar para as mulheres que eu atendo, para as mães que eu atendo, algo que eu realmente acredito e que uso, e não que ficasse apenas na teoria, mas que fizesse parte da minha personalidade, da minha vida. Então eu não divido assim o meu trabalho da minha vida. Eu realmente acredito que nós somos uma, assim, não tem como a gente separar, né? A Amanda mãe, a Amanda mulher, a Amanda. Não, nós somos uma pessoa só. Então, nossas crenças, as nossas opiniões, as nossas motivações, elas vão influenciando em tudo que a gente toca na nossa vida. Então, acho que não vou falar muito de currículo, assim, do que eu sou formada. Eu sou psicóloga, mas, assim, a minha experiência mesmo é em casa. Nós fazemos homeschooling aqui, meu mais velho não vai para a escola e nem o menorzinho. E aí é uma experiência boa, assim, que nós estamos tendo. Teve a quarentena, acho que tá todo mundo fazendo homeschooling, né? No final das contas. Sim, um Mas é pouco uma coisa que a difícil, gente mas a sempre gente gostou. tenta. A gente sempre fez, Nossa, que assim, interessante. em algum momento, em algum grau, a gente sempre fez isso. Que interessante. Para quem é seguidor da Lúcia, sou a Amanda, sou professora de história, tenho 2 filhos e como a Lúcia falou, não dá para dividir, para separar quem nós somos, né, como pessoa, né? E realmente os filhos, o maternar que que vem me ensinando, né, a como lidar e como ser realmente nessa jornada do educar. É bem difícil, não é o diploma, né, de qualquer formação, pode até nos dar um apoio em si, mas é a vivência mesmo que faz com quem a gente com quem a gente seja realmente os pais que a gente busca, né, todos os dias. Isso. Alguém está perguntando o tema. O tema são os benefícios e os malefícios, né? Os pontos positivos e negativos da disciplina positiva. Sim. E aí, Lucia, a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante e que gera muita curiosidade na vida né, de nós mães, de pais, né, educadores. E, assim, a primeira pergunta que vem sempre à mente, né, é o que é de fato a disciplina positiva? O que você poderia dizer para nós? O que é de fato? Como resumir, dizer o que é disciplina positiva? Então, em primeiro lugar, eu não tenho formação em DPA, né? A formação oficial da disciplina positiva. Eu não tenho. Muitas pessoas têm, são educadoras parentais e têm. Eu optei por não ter, assim, não foi algo que me chamou a atenção para trabalhar com isso. Mas, por outro lado, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu li todos os livros de disciplina positiva, tenho todo o material. E eu até cheguei a fazer um curso online, assim. Tem uma editora que tem um curso que... Porque a disciplina positiva, ela se ramifica, assim. Ela tem a base, mas ela tem também uma versão para escolas, para professores, e tem a versão para pais, e também tem um outro livro especial para crianças de 0 a 3, tem para adolescentes, e tem até para casais um baralhinho, assim. Então, ela acaba abrangendo muito das nossas realidades. Então, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, então o que eu vou falar o que eu vou falar aqui é baseado na minha observação clínica e pessoal como mãe e nas minhas leituras, tá bom? Não sou formada em disciplina positiva. Acho que o primeiro fato, acho que até era um tópico que você colocou, é diferenciar disciplina positiva de educação positiva. Porque as pessoas tendem a colocar isso tudo no mesmo pacote. Então, a educação positiva eu vejo como um movimento, assim. Um movimento mais das últimas 2 décadas que tem surgido, que é
como se fosse uma compilação de vários pedagogos e pensadores modernos em educação que tentam fazer, principalmente depois de Rousseau, que fizeram um apanhado de como que deveria ser o nosso olhar para a criança, um olhar mais humanizado, um olhar com mais empatia. Então, digamos assim, que tem aquela pitada mais moderna, né, na educação positiva, que é educar sem violência. Então, dentro da educação positiva, nós podemos colocar muitas vertentes, como, por exemplo, a filosofia Montessori pode ser abarcada dentro da educação positiva, a criação com apego, a pedagogia Waldorf, a própria disciplina positiva. Então, estamos falando, a própria Charlotte Mason também. Então, estamos falando aqui de vários pensadores que têm algo em comum, que acham que a criança ela não nasce adulta, né? Como antes da inauguração da infância, digamos assim, era pensado. Então, a educação positiva, ela tem esse olhar mais humano para a criança. Eu acho que isso é um ótimo ponto. Isso é um ponto excelente da educação positiva, que é tentar buscar uma educação que não seja aquela educação autoritária, como muitas vezes foi dos nossos pais, dos nossos avós, que não seja aquela educação super rígida, que seja sempre à base de agressividade, à base de castigos. Então, seja uma educação positiva no intuito de sempre tentar mover a criança para a sua melhor performance, seja emocional, seja física, seja espiritual, de uma forma amorosa. Então, ela é muito ancorada no amor. E aí, no relacionamento, no vínculo, principalmente. Então, cada pensador propõe uma forma específica de fazer isso. Na filosofia Montessori tem um estilo específico, na pedagogia Waldorf tem um estilo específico. Então, eles são correntes que, apesar de terem esse ponto em comum, são muito diferentes. E a disciplina positiva é um deles. Acho que, não sei se respondia o que seria. E aí, assim, no caso da disciplina positiva, ela não vem como um método ou uma filosofia, mas ela vem como um conjunto de ferramentas que tem o objetivo de auxiliar pais e mães a conseguirem manejar o comportamento dos filhos de uma forma que eles fiquem mais colaborativos, digamos assim, sem usar violência. Castigos e punições mais humanizados. Isso, ela tem as ferramentas próprias, então ela conta, ela é como se fosse um conjunto mesmo dessas ferramentas que guiarão os pais a isso, a essa educação, que chama de disciplina positiva. Entendi, Lúcia, bem claro aí. Então a disciplina positiva, ela vai para o lado de humanizar a criança, de tratar a criança sem violência. Uma das ferramentas dentro da disciplina. Entendi. Isso. Pode falar. Eu continuo depois. Pode falar porque eu ia direcionar outra pergunta. Pode falar, Lúcia. Sim, aí eu ia dizer que também uma diferença grande de ela não ser um método ou uma filosofia das outras vertentes é que, por exemplo, ela não responde, ela é baseada no Adler, na filosofia, na psicologia individual do Adler, que é muito famoso dentro da psicologia, numa abordagem psicológica. Então, ela sozinha, a disciplina positiva, sem o Adler, ela não traz respostas como por que a criança existe, para onde a criança vai depois que ela morre, como deve ser feita a formação moral da criança. Ela não responde isso. Então, ela dá muitas ferramentas que os pais tentam encaixar na criação da educação dos filhos, mas ela não diz exatamente como e nem por que fazer isso, assim, quais seriam os efeitos disso. Então, tem uma ferramenta que diz assim, agir sem palavras, porque é bom agir sem palavras. E ela acerta muito, assim. Eu até falei na última live com a Bel, que ela acerta demais quando ela diz que a gente tem que decidir as coisas que nós vamos fazer e cumprir. Então, quando os nossos filhos não estiverem cooperando, aí entra o erro. Aí ela entra a diferença também dos outros métodos que eu citei aqui. Que ela não dá um direcionamento pontual do adulto. O adulto não direciona a criança de forma direta. Sempre tem na disciplina positiva um elemento de deixar a criança escolher como agir. Entende? Então, a disciplina positiva, muito mais do que qualquer outro método, ela deixa confiada a criança, ela confia de que a criança vai ter a capacidade de saber exatamente como proceder melhor naquela situação se ela for tratada de forma amorosa. É mais ou menos como Rousseau dizia, né? Do bom selvagem. Que a gente só precisa favorecer um bom ambiente que vai dar tudo certo. E na vida real não é assim. A gente sabe que não é assim.
né? Nem Então, sempre funciona dessa forma. nem sempre funciona dessa forma. Então a gente percebe que há um movimento assim, vertical e hierarquizado de necessidade da criança de precisar que o adulto venha muitas vezes e diga para ela como proceder bem, como agir da melhor forma e faça com que ela cumpra aquilo. Porque ela ainda não tem as ferramentas, os elementos, as faculdades mentais necessárias para agir de uma determinada forma. Como um adulto, Não está com né? A gente já sobriedade, né? tem. Sim, Sim, muito bem explicado, Lucy. Assim, achei interessante sua abordagem sobre esses pensadores. Agora, uma outra pergunta que, assim, geralmente muitas mães fazem é sobre a disciplina positiva. Se ela é simples, se é fácil utilizar, ou se demanda muito estudo, se precisa muitas abordagens dentro da disciplina positiva para chegar no ponto certo, né, de pegar ela como um todo. Qual que é o caminho aí? sim. Assim, eu pessoalmente acho ela um pouco difícil, assim, para quem nunca estudou, já tem um filho, a gente sabe que com um filho é mais difícil ainda, né, para ter tempo de estudar um método para educar os filhos. Então, assim, eu acho que ela faz a gente pensar muito. Ela deixa a gente ter que decidir cada coisa. Então, como a gente não tem, deixa eu tentar explicar. Como a gente não tem uma cosmovisão de educação, a gente não sabe para que serve um ser humano, a gente não sabe o que acontece quando a gente morre, a gente não sabe quais são as nossas faculdades mentais, como que funciona a nossa alma, que no final das contas a gente não pode querer educar só o corpo e a emoção, a gente tem que educar a vontade também. E como a gente não tem isso, como a gente não sabe como fazer isso, a gente não sabe, por exemplo, aí como é que eu vou fazer então meu filho arrumar o brinquedo? Então como eu vou fazer com que meu filho vá tomar banho? Então como eu vou fazer com que meu filho se sente para comer? Então fica muitas dúvidas assim. Eu acho que acaba ficando mais difícil para o pai e para a mãe, porque ela te dá muitas ferramentas, mas ela não te dá a base, assim, o principal, que é uma cosmovisão, quer dizer, nós educamos para que a criança consiga escolher o bem quando você não estiver. Entende? Então, como fazer isso? Então, ela não te dá, ela apesar de ser uma ferramenta prática e ela te dá muitos exemplos, quando você vai passar para o seu dia a dia, você não consegue fazer aquilo de uma forma eficaz. Você percebe que essa criança tende não só a não cooperar, como a não ouvir, a não te ouvir. Não, eu tô aqui. Não sei se caiu aí. Pode continuar, entendi. Tem diversas ferramentas que ela possibilita e isso deixa a gente um pouco perdido. Seria isso? É o que eu vejo, assim, é o que eu percebo. É o que eu percebi em mim, que logo no comecinho do meu filho eu comecei a tentar usar. E também tem um ponto muito importante aqui, que eu lembrei. Que o livro de 0 a 3 foi lançado muito depois do livro amarelinho, que eu não tô com ele aqui agora, mas é o livro principal, que é de Disciplina Positiva para a Paz, Educação de Filhos. Então, esse livro amarelinho, o livro de 0 a 3 ele foi lançado muito tempo depois do principal. E no principal, as técnicas e ferramentas, elas são direcionadas para crianças maiores de 4 anos. Entendeu? Então, que eu vejo que muitas mães tentam aplicar a disciplina positiva apenas com o conhecimento que elas adquirem nas redes sociais, no Instagram, em posts de educação, educadores parentais em disciplina positiva, e sem a leitura dos livros. Então, isso é fica muito mais difícil. Porque já é difícil aplicar aquelas ferramentas com crianças de 4 e abaixo de 4 é inviável usar essas ferramentas. Com Fica mais de muito 4 anos, inviável. aí seria inviável? Eu acredito que essas ferramentas da disciplina positiva, ela surgiu para adolescente. Assim, a raiz da disciplina positiva surgiu com adolescentes numa escola nos Estados Unidos que tinham adolescentes com problemas de comportamento. Então, ela foi lá, a criadora da disciplina positiva, e desenvolveu a disciplina positiva. Então, toda a base do método da disciplina positiva, ela é usada para para adolescentes com o desenvolvimento pleno da linguagem. E crianças pequenas não têm esse pleno desenvolvimento. Então, mesmo que a gente faça uma adaptação, a gente não pode cair no erro de tentar aplicar com crianças de 4 anos, 5, às vezes, muitas vezes de forma errada, 3, 2, algo que foi criado para adolescentes, que é ter consciência sobre os próprios atos, pensar qual é a melhor forma de agir. Então, na disciplina positiva, há a proposta de a criança pensar na rotina, dá a proposta. E aí o pai ou a mãe diz se aquilo é viável ou não. Mas o erro aí central é que a criança não deveria ser nem convidada a pensar sobre algo que ela ainda não consegue decidir.
A criança, ela não tem ferramentas, ela ainda não tem maturação necessária para pensar qual é o melhor horário de fazer a tarefa, qual é o melhor horário do banho. Ela ainda não consegue dividir o dia assim, como um adulto consegue. Então, o tempo para a criança é visto de uma forma muito diferente do que é para o adulto. Então, assim, só pelo convite de você dizer, agora vamos pensar juntos, ela não tem capacidade para isso. Ela pode até dar uma resposta que a gente vai achar que é inteligente, que ela é muito pensada, que ela está consciente, mas isso não é verdade. Quem conhece a antropologia humana, o desenvolvimento infantil, sabe que aquilo está sendo muito mais forçoso para ela do que divertido. Então, assim, tem uma ferramenta também que é reuniões de família, onde a criança escolhe o dia que vai ser reunião de família, a pauta da reunião de família. Então, a gente vê que talvez, né, com um adolescente com uma consciência mais desenvolvida, aquilo pudesse funcionar. Mas com crianças, em especial as crianças pequenas, menores de 7, 8, muito mais prejudica do que ajuda algumas ferramentas. Interessante você falar sobre isso, porque eu tentei aqui estabelecer uma rotina junto com eles, com a participação deles, e realmente eu assim, me vi um pouco perdida. Quando eu deixei Sim, com que eles decidissem algo que eles realmente não tinham eles consciência para não aquilo. têm. Isso, é Chega uma exatamente responder, você até pensa. isso. E a gente, assim, tentando acertar, né, tentando fazer o melhor, a gente esquece que o nosso papel é justamente vir de cima, é hierárquico, é vertical, a gente diz, vamos, essa vai ser a rotina, essas são as regras da casa, é assim que vai funcionar, e não necessariamente por isso você vai adotar uma postura autoritária, ou que não, né, não percebe que tem um dia que um filho tá mais de um jeito, outro dia tá mais de outro jeito. Então, assim, a gente vai tentando fortalecer a vontade deles, a vontade que eu falo aqui no sentido filosófico de faculdade mental, faculdade humana. Então a gente vai falar assim: tem hora de tomar banho, tem hora de guardar o brinquedo, ele não vai querer. Não tem coisas assim que a gente estava conversando no começo, que a gente não consegue fazer, a nossa rotina da casa, Verdade. o supermercado, a gente não tem dificuldade de fazer as nossas coisas que a gente precisa fazer. Assim são as crianças. Então, o nome disso, o nome dessa faculdade que faz a gente usar a nossa inteligência, ou seja, o que tem que ser feito, o bem, né, que tem que ser feito, ao invés de tentar usar as nossas emoções. Aí vou ficar sem bateria, daqui a pouco eu vou precisar pegar o carregador, tá? Tá tudo bem. Então a gente tem a nossa vontade, a gente tem que dobrar a nossa vontade pela inteligência e não pelas nossas emoções. Então tem muitas vezes que a gente não faz porque a gente está emocionado no dia, a gente está triste, a gente está com preguiça, a gente está com a mente no mundo da lua e a gente não consegue essa organização de pegar a nossa vontade e dobrar frente à inteligência e não frente a como a gente está se sentindo. Então se a gente faz isso, a gente bagunça muito a nossa vida, porque afinal de contas o que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente tá, muda a cada minuto, assim. Cada hora é um jeito. Então a gente não pode pautar nossas decisões, as nossas escolhas nisso, mas no que precisa ser feito, num bem maior que está fora, num bem maior que precisa ser alcançado. E isso a gente ensina os nossos filhos a fazer com muito vínculo, assim. Eu não vejo que um lado vai para o extremo e outro vai para o outro. É apenas uma questão de olhar, Sim. de entender que agora ele precisa fazer isso. Ele tem 4 anos, ele tem 5 anos, ele já pode arrumar os brinquedos, ele já pode limpar onde ele come, ele já pode ser mais silencioso. Então a gente vai ensinando os nossos filhos a fazerem isso. E muitas das vezes esse ensino, ele não é. Muitas das vezes não. A maioria das vezes, 99% das vezes, o ensino que a gente dá não é na hora que eles estão fazendo algo errado. Na hora que o brinquedo já está bagunçado, na hora que eles já estão sendo barulhentos. É em um outro momento que tá tudo bem, que a gente tá bem, que o nosso humor tá ótimo, que eles estão brincando bem, e a gente chama eles e diz: nós vamos guardar os brinquedos depois de ler o livro. Entende? Hoje nós vamos fazer assim. E aí a mamãe conta que você vai fazer isso, a mamãe tá esperando de você isso. E eles guardam aquilo no coração quando a gente fala tranquilamente, com amor e confiando que eles conseguem fazer. Então a gente quer às vezes que eles guardem o brinquedo sem a gente ter conversado antes, sem a gente ter apresentado a ordem da casa, que primeiro nós vamos guardar os brinquedos e depois nós vamos almoçar. Então o almoço está pronto, vamos guardar os brinquedos. A gente quer e eles não querem. A gente quer que seja naquele dia que dê certo porque está dentro da nossa cabeça. Mas não é assim que funciona. Então os nossos filhos estão barulhentos, estão brigando um com o outro e a gente quer que aquilo pare naquela hora. Mas o manejo do comportamento não acontece, a maioria das vezes, só naquela hora. Ele é um caminhar juntos, é um livro que a gente lê de união, de amor entre irmãos, é uma história que a gente conta, é um abraço que a gente dá, é algo que a gente fala em um momento
uma história que a gente conta enquanto eles estão almoçando, uma música que a gente coloca para eles ouvirem. Na filosofia Montessori, ela tem uma atividade que chama a linha, que ela traça uma linha na sala de aula e aí as crianças têm que caminhar naquela linha em silêncio, ela põe uma musiquinha tranquila, e as crianças têm que caminhar ali em silêncio. E algumas delas vão levando uma vela que não pode apagar, outras vão levando aquele sino de mão, que aí tem que levar o sino sem deixar o sino bater e fazer barulho. Então eles ficam super concentradas naquilo, sabe? E aí isso é o quê? É um treinamento para que quando a criança esteja num período de mais agitação, ela consiga lembrar. Lembra como você fica quando você anda com sino? Então a criança já vai ter uma vivência de tranquilidade e vai conseguir se regular. Então a educação ela é muito mais do que apenas agir naquele momento pontual, apenas agir naquela dificuldade. A educação é uma construção, é algo muito maior do que como eu vou agir na hora da birra, como eu vou agir na hora de tirar a fralda. É muito maior do que isso. A educação é o dia a dia, assim, é um caminhar junto. É um caminhar junto, guiado, entende? Pelo adulto. Essa atividade que você falou, Lúcia, seria um exercício de autorregulagem ou não? Sim, sim. No método Montessori, praticamente todos os exercícios, os materiais são de autorregulação emocional. Então, tem também a hora do silêncio, que é a lição do silêncio, que coloca uma vela e vamos fazer para a criança ficar 1 minuto com a vela, desliga as luzes, fica só a vela, 1 minuto em silêncio. Então, as crianças gostam disso. É como se fosse uma meditação, sabe? Assim, infantil. Elas gostam daquele momento e elas veem que a gente fica em silêncio, que a gente fica tranquilo, que tem momentos que são destinados a mais silêncio. Então, elas começam a apreciar aquilo. Então, tem uma outra pedagoga que eu gosto muito, chama Helena Lubienska. E ela diz que a gente tem que lembrar a criança a todo momento que quem controla o corpo é o espírito. É o espírito que está nela, né? Então a gente não esquece que ele é um espírito que a gente está educando. Então ele diz, quem controla suas mãos é o espírito. Quem controla os seus pés é o espírito. E a criança, ela começa a adquirir mais consciência sobre o próprio corpo. Ela foi uma discípula de Montessori. Bem legal, assim, o livro dela. Chama A Formação do Homem Consciente. Eu sempre coloco no meu Instagram. É muito bom. Então é trazer a criança para essa realidade, assim, de que ela pode fechar uma porta em silêncio, de que ela pode não fazer barulho. E isso também chega numa parte de educação moral. Porque você precisa ser silencioso porque existem outras pessoas. Entende? Então você precisa adotar uma postura de respeito, de empatia, que é a verdadeira empatia, pelo ouvido, pelo modo de agir também dos irmãos, dos colegas da sala, dos avós que podem estar em casa, do pai e da mãe trabalhando. Então a gente precisa ensinar a criança isso. Entendi, Lúcia. Bem, bem claro essa questão. Agora, uma outra pergunta que uma mãe fez aqui foi sobre a questão, você já até mencionou antes, sobre como está destoada a questão do lançamento dos livros sobre a disciplina positiva, né? Porque a pergunta da mãe seria qual que era a idade mínima para utilizar a disciplina positiva. Isso. Você explicou sobre os livros, né? Sim. Isso. A idade mínima no segundo livro é 4, assim. Segundo a minha opinião, é 10. Assim, a gente não faz isso com crianças que ainda não têm uma consciência minimamente formada, né? Sim, tem algumas ferramentas que não são. Tem muitas ferramentas ótimas, como, por exemplo, olho no olho, acompanhamento, que é, por exemplo, você disse para fazer de tal forma, fechar a porta em silêncio. Então, você acompanha a criança, você não manda assim. Você lá no seu quarto, a criança na sala e você grita, fecha a porta em silêncio. Você vai lá e fala. Se a criança bate a porta com tudo e você volta e fala, aqui em casa a gente fecha a porta em silêncio, vamos que a mamãe vai fazer com você. E aí a gente acompanha a criança a fazer o certo. Entende? Então, tem muitas ferramentas boas dentro da disciplina positiva, só que ela tem uns pontos, assim, que acabam, que são esses que eu citei, que acabam dificultando a consolidação desses pontos bons, como a rotina, que é um ótimo ponto, por exemplo. Você entende? Entendi, Lúcia. E uma das perguntas que que a mãe citou aqui foi, dentro da disciplina positiva, ou né, fora, se você, como você está dizendo aí, né, encaixando esses métodos, como lidar com a desobediência da criança? Então, depende muito do que é, né? Porque a desobediência ela pode se apresentar de inúmeras formas. Quando a criança tem 2 anos, pode ser uma birra, se jogando no chão. Quando a criança tem 6, pode ser
jogando alguma coisa no chão, pode ser desobediência como. Então, a gente precisa sempre da forma do comportamento para que a gente possa dizer qual vai ser a ação dos pais, né? Mas no geral, assim, fazendo um super geral, assim, pegando bola de cristal para tentar adivinhar, o jeito certo é fazer com que a criança faça o certo, de uma forma calma, entende? É pegar a criança e fazer com que ela haja bem, Que com é que ela difícil, né? acerte. Isso é muito difícil, a gente não quer, a gente quer a obediência pra gente, é a gente aqui no nosso lugar, mandando e a criança obedecendo, não importa quantos anos ela tem. A gente não pensa que a gente tem que ir lá e às vezes pegar a criança, levar e fazer por ela, e estar junto e acompanhar, porque isso dá muito trabalho. Mas é isso que a gente precisa fazer. O nome disso chama-se vontade auxiliar, que a gente vê que a criança ainda não tem a vontade formada. Então, a nossa vontade de adulto, que já é formada, ou deveria ser, nós vamos lá, e minimamente, né? E nós vamos lá e vamos ser os braços auxiliares para que a criança haja bem. Então, nós vamos fechar a porta sem barulho, nós vamos ir escovar os dentes, nós vamos tomar banho, vamos guardar os brinquedos, eu vou com você. Até que a criança adquira o hábito de fazer aquilo, porque ela sabe que quando você fala algo, guarda os brinquedos, agora vamos guardar os brinquedos, agora vamos fechar a porta bem. Quando você diz algo, aquilo vai acontecer porque você vai garantir que aconteça. Então ela vai parar de tentar não fazer, entendeu? Então isso eu vou ter que parar, eu vou tentar só um minutinho sair aqui pra dar de silenciar, senão ficar tocando esse barulhinho. Tá bom? Só um minutinho, já volto. Tá. Gente, aguardem um momento aí pra gente continuar, tá muito bom. Tem outras perguntas bem interessantes aqui também, Pronto. que as mães têm citado. Ô, Lúcia, né, nesse quesito, tem diferença em relação ao motivo de desobediência em questão de faixa etária de idade? Por exemplo, o motivo de uma desobediência de uma criança de 4 anos, 3 anos é diferenciado em relação a 6 ou não? Depende muito do encaminhamento dos pais, da educação que essa criança já tem desde pequena. E do temperamento também da criança. Então, não tem uma regra geral de dizer, com 6 anos é a primeira adolescência. Eu não acredito muito nisso, assim. Eu sei que tem, mas de verdade, eu não acho que isso seja assim. Tem as habilidades de cada faixa etária. Então, ali quando troca mais ou menos os dentes, com 6 e 7 anos, a criança, Sim. isso é muito simbólico, esse período da troca dos dentes. Porque os dentes, eles são como se fosse uma estrutura óssea, né? Então, os dentes e os ossos, quando a gente morre, eles ficam. Eles não somem como o resto do corpo, eles são que permanecem. Então, simbolicamente, eles simbolizam a alma, né? Que a alma permanece mesmo depois que o corpo desaparece. Então, é como se elas estivessem deixando para fora aquela primeira alma infantil, estão chegando num período onde elas vão ficar, né, naquele pensamento, naquela consciência mais amadurecida depois da troca dos dentes. E é justamente quando a criança está bem mais habilitada para aprender a ler e escrever, com 6 anos, 7 anos, ela já aprende tudo com muito mais facilidade do que com 3, por exemplo. E também começa a pensar de forma tanto abstrata quanto concreta. Então, ela começa a entender, com 7 aninhos ali, ela começa a entender linguagem figurada, começa a entender piadas, entende? Então, já é uma outra forma de pensar. Então, isso é muito simbólico. Então, cada etapa tem as suas peculiaridades, mas a desobediência, sim, eu acredito que ela esteja mais ligada à forma como os pais educam e ao temperamento da criança, ao ambiente, do que propriamente à idade. Ao vínculo, né? Que Ao está vínculo, estabelecido, exatamente. Né, ou não. Sim. Achei interessante você falar sobre a troca de dentes, porque por aqui tem acontecido isso e eu tenho percebido essa mudança que você tem falado aí no meu filho. Eu percebo ele mais concentrado e mais exposto a aprender. Assim, a evolução nesse período aqui tem bem... Assim, isso é muito bem visível. Evidente. É muito evidente mesmo. Assim. A gente vivendo com eles, a gente vai percebendo, né? Isso. Tem alguém perguntando aqui sobre a conexão entre pais e filhos da disciplina positiva. Sim, então, a conexão entre pais e filhos, o vínculo, ele não depende do método que você escolhe. Se você falar, nunca lesse nada sobre disciplina positiva e você, de repente, tivesse leitura de Montessori, você podia ter um ótimo vínculo. Ou você nunca leu nada de Montessori nem de disciplina positiva, leu Criação com Apego, você podia ter um ótimo vínculo. Ou então você simplesmente tem um ótimo vínculo, assim como os nossos pais que não tinham internet e muitas das vezes já tinham um bom vínculo, né? Muitos deles com os seus filhos. E eu acho que o vínculo ele vem muito mais da motivação,
da mãe, do pai, né, dos adultos, vem muito mais da motivação do que propriamente um método. Não acho que existe um método que te ensina a ter vínculo. Até a própria criação com apego, ele fala sobre a teoria do vínculo, né? Então ele fala sobre responsividade, que é o seguinte: a base da criação com apego, da teoria com apego, não da criação com apego, gente, falei errado aqui. A base da teoria do apego é responsividade. Então isso não importa se você dorme na cama com seu filho, se o seu filho mama na mamadeira, o seu filho mama no peito, se você teve um parto na banheira com velas ou se você teve uma cesárea. Não importa se o seu filho é adotado ou o seu filho nasceu de você. O vínculo é quando o seu filho precisa de você, você tá lá para ele. Isso é a teoria do apego. Esse é o resumo da teoria do apego. Então, se a gente tem essa motivação de atender os nossos filhos e a gente atende bem os nossos filhos nas necessidades emocionais deles, acolhe choro, acolhe as dificuldades, guiando sempre e apontando sempre para o que deve ser feito, para o que é melhor para ele. Então isso já é o vínculo sozinho. Muito interessante, viu, Lúcia, o que você acabou de dizer, porque às vezes a gente se preocupa tanto nos dias de hoje em procurar o melhor método, o melhor ensino Sim. para construir esse vínculo e, na verdade, é atender as necessidades, como você colocou aí. Sim. Achei A muito motivação, a interessante, viu? motivação da mãe de direcionar esse amor, de educar essa criança, de melhorá-la e de se melhorar também. Não é só, igual eu falei na live com a Bel, sobre disciplina positiva também, que a gente falou, não existe uma técnica de abaixe no nível do seu filho, olhe no olho. Se a gente estiver por dentro insegura, chateada, com raiva, não adianta. Então a motivação é a base muito, muito certeira para tudo, para educar filhos, para trabalhar, para casar, para cozinhar, para tudo. É motivação. Muito interessante. A motivação é que vai conduzir, que vai direcionar o fim, né? Isso. Para que o propósito seja cumprido nessa educação. Muito interessante, Lúcia. Outra pergunta que uma mãe fez aqui foi, dentro da disciplina positiva, como lidar com a criança quando ela está com raiva? Então, mais ou menos a resposta da desobediência vai depender muito de quem é a criança, de quem é a mãe e, e de como tá a mãe no momento e de como a mãe enxerga a raiva. Porque a raiva, ela é um fenômeno, digamos assim, ela é um sentimento que ela tá em mim, tá em você, tá nos nossos filhos. Ela tá aí para todo mundo, né? Então, tem adultos que não sabem controlar a raiva. Quantas vezes a gente, sabendo que não é bom sentir raiva, a gente sente raiva? Quantas vezes nós, adultos de Diferente, né? 30, 40 anos, a gente tenta não sentir raiva e a gente sente? E mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência, a gente não tem o controle, né? Muitas vezes. E com as crianças, isso parece que é, obviamente, muito mais difícil. Então, vai depender muito de como a gente enxerga essa questão da raiva. A raiva, na verdade, é um sentimento de que deseja destruir o objeto do qual a gente sente raiva. Então, se a gente sente raiva, às vezes, a gente sente raiva se a gente for para pensar de objetos inanimados. Então, foi uma coisa que caiu no meu pé, foi um negócio que caiu, o sabonete caiu no banho. A gente sente uma mini raiva por uns segundos, mas é uma coisa de raiva, assim, no trânsito. Então, muitas vezes a gente sente raiva por objetos que nem se movem, né? Então, isso é muito curioso, porque a raiva ela se manifesta de muitas formas. E, e olhar para isso, olhar e ter essa autocompaixão também, de que a gente está muito atrasado nesse caminho moral, espiritual, de controlar a própria raiva, e que os nossos filhos, muito mais do que a gente, também têm essa dificuldade. Na hora que nós estamos tendo uma crise de raiva, a gente pensa nas falhas da raiva, nos danos da raiva, e tenta, né, com vigilância e persistência, ter uma conscienciosidade, que é o fator mental que vê que você vai agir mal e consegue parar. E com os nossos filhos é a mesma coisa, a gente tenta acolhê-los. Raiva nas crianças, especialmente as pequenas, muita falta de regulação emocional, aquele sistema cerebral do luta e fuga. Então a gente tenta fazer isso de uma forma muito, para acolhê-los, de uma maneira muito ainda primitiva, né? Tão primitiva quanto é a raiva deles, a gente faz, quanto mais primitivo é o cérebro, mais primitivas são as nossas ações, né? Primitivas no sentido, não de primitiva vou bater no Sim. filho, mas primitiva de que a gente sempre fez, desde quando a gente existe. Pega no colo. E a gente vai regular o nosso filho pela nossa regulação. Então, crise de choro, crise de raiva, a gente acalma assim, a gente acalma coração com coração, tentando
às vezes é sono, faz dormir, às vezes é fome, dá comida. Sempre tem um motivo, assim, né? Quando é uma questão de birra por alguma coisa, a gente acaba acolhendo. Então a gente acolhe aquilo, aquele sentimento, e a gente espera, assim, a gente não permite que a criança haja mal. Então ela tá com raiva, ela vai bater no irmão, não pode. Tá com raiva, vai jogar o brinquedo, a gente não deixa. Então a gente não deixa manualmente até que ela adquira uma, um controle, uma maturação suficiente para que ela consiga ter esse mecanismo de não agir, de não fazer, de não jogar brinquedo, de não bater no irmão. Mas enquanto isso, a gente faz mecanicamente, a gente não deixa, a gente não permite que isso aconteça. A gente não pode ficar vendo os nossos filhos se comportarem mal. A gente não pode ficar vendo os nossos filhos agirem mal a todo momento e não fazer nada, ou esperar passar, Nada. entende? Uhum, sim. Entendi. Nesse sentido aí seria como estabelecer um equilíbrio, né, entre os dois extremos, entre o autoritarismo e a permissividade. Como seria nessas ferramentas que você disse aí? Como seria isso? Porque é bem Sim, difícil. nessas ferramentas você não vai achar. Na educação de filhos também não. Então você só vai conseguir ter um equilíbrio com autoritarismo e permissividade, ou seja, ter uma leveza, um equilíbrio entre uma super frouxidão e uma super rigidez, quando você conseguir ter isso minimamente na sua vida. Quando você conseguir ter isso minimamente com você, com seu marido, com a sua rotina, com o seu trabalho, com a sua vida. O seu olhar precisa ser assim. O seu olhar precisa ser amoroso, benevolente, paciente. Então, enquanto a gente não tiver isso cultivado no nosso olhar, na nossa vida, a gente não vai conseguir chegar no meio, no caminho do meio com os nossos filhos. A gente sempre vai tender para um excesso ou para uma falta de alguma coisa. E o caminho do meio, ele é um conceito que ele encontra o conceito de virtude, porque a virtude ela tá ali naquele justo meio. Então, o excesso de algo e a falta de algo são caminhos desvirtuosos, por exemplo. O excesso de paciência é uma permissividade. E a falta da paciência é uma agressividade. Então, a paciência ela é o caminho justo do meio. Então, se a gente não for assim com outras coisas também, então, por exemplo, o que é a temperança? Ela é o caminho do meio entre uma super apreciação de algo, um excesso de algo, e a falta de algo. Então, se eu, sei lá, eu amo sushi, e eu vou comer 1000 sushis, ou nenhum sushi nunca, porque faz mal, e eu só posso comer comidas saudáveis, tem um excesso. Então, entre um excesso e uma falta, né, a gente tem ali a temperança, que é o caminho do meio, que, não, você pode, cada 2 meses, vai comer sushi. Entende? Então, assim, a gente tem que ter isso com a gente, com a nossa vida. A gente tem que ter esse cultivo diário e essa preocupação diária em cultivar essas coisas no nosso peito, na nossa alma. Para que quando chegue na hora de educar nossos filhos, isso já esteja lá dentro de alguma forma. A gente não vai encontrar isso no baralho da disciplina positiva, no livro, a gente não encontra. A gente vai encontrar vivendo a vida, estudando sobre a vida, estudando sobre as virtudes, sobre como que nós podemos agir melhor a cada momento e eu sempre digo, é muito importante quem é mãe, assim, ter uma prática espiritual. Porque tem lugares Sim, que a gente fala, a gente vai tirar forças de onde? Porque aqui onde eu tô, não tem onde que eu me apoie. Então, assim, se a gente for olhar hierarquicamente a vida, é claro que existem coisas acima dos humanos. Entende? Assim, é claro que existem sim. seres muito superiores. Então a gente pede ajuda deles, porque eles sim são superiores. Eles sim podem nos ajudar. E a gente vai fazendo a nossa força e afinando a nossa personalidade com isso, para que a gente consiga ajudar não só os nossos filhos, mas todo mundo que passar pelo nosso caminho. Entendi. Então se trata mais de nós, de como estamos espiritualmente. Sim, como que está sendo desenvolvida a nossa personalidade no mundo? No dia a dia. Não é não existe um curso ou um baralho, um livro que vai te dizer, você é firme e gentil assim. Vai te dizer, você é firme e gentil com o filho, se você for firme e gentil com a sua vida, com as suas escolhas, com o seu modo de operar no mundo. E existem as técnicas, né, assim, de criação de filhos, que são muito boas, e que a gente pode encontrar ali um caminho do meio na educação também. Mas para que a gente consiga acessar inteligentemente isso, a gente precisa viver na gente primeiro. Entendi. O apoio, a gente tem que buscar essas ferramentas, elas podem nos auxiliar, nos conduzir, mas se trata muito mais do que a gente Sim, busca ser, né? Como seres sim, humanos melhores, seria nesse sentido, né? nesse sentido. Entendi, Lucy.
E o nosso tempo está quase indo, vamos lá. Uma das perguntas também é por que as pessoas falam tão pouco sobre os erros da disciplina positiva? Eu acho assim, que porque a maioria delas não. De verdade, eu não sei. Eu acho que é porque a maioria delas ou não tem muito interesse de falar sobre os erros, ou ainda não entendeu quais são os erros, na verdade. Ou ainda não conseguiu ter um- uma maneira de proceder no geral com os filhos, não consegue perceber que talvez aquilo esteja errado, talvez esteja certo. Falta uma visão maior, assim, mais ampla do cenário inteiro para que consiga dizer o que talvez seja benéfico, o que talvez seja bom. Então a gente precisa ter talvez uma amplitude de visão para que a gente consiga decidir assim, o que que funciona. Porque também tem muita questão da pessoalidade. Então tem coisas que funcionam melhor para algumas famílias, tem coisas que não funcionam melhor para outras. Tem cada criança tem uma forma. Então a educação é algo muito pessoal. Então eu sempre digo que o mais importante da educação é uma pessoa que esteja disponível para crescer e alargar a sua vida para atender aos seus, né? Então a parte mais importante da educação é a pessoa. Entendi. Lucy, uma pergunta também que eu achei bem interessante. Uma mãe perguntou se esses erros dentro da disciplina positiva, se ela pode causar algum dano a longo prazo ou a curto prazo dentro da educação da criança ou da educação familiar. Pode, eu só vou ter que pegar meu carregador. Você Tá, pode falar um pouquinho, que aí eu já volto, que eu esqueci, gente. tudo Fui bem. desorganizada. Já vou voltar. Sem problema. Só um pouquinho. Então, nós estamos continuando aqui com a Lucy. Ela foi buscar o carregador que está descarregando o celular dela. Mas como ela bem disse aí, né, a educação não é uma receita pronta que a gente encontra, né, dentro dessas ferramentas ou desses métodos. Sim, eles podem nos auxiliar, podem nos direcionar, né, a nos mostrar um caminho, mas se trata muito mais de nós, de quem nós somos, se trata muito mais da nossa busca também espiritual, como ela colocou, né, de estarmos conectados com Deus e estarmos firmes, né, no nosso íntimo, né, no nosso ser como pessoa, né, como espiritualmente também falando, para estarmos aptos, né, a buscar essa convivência harmoniosa, com respeito, com amor com nossos filhos, né, só através do vínculo mesmo, mas primeiramente começando por nós. Então, Isso. como eu tinha direcionado para a Lucy, é uma pergunta se esses erros, né, dentro da disciplina positiva, se eles podem causar danos, né, na vida da criança ou no processo, né, educacional familiar, a curto ou a longo prazo. É porque assim, educação é um negócio muito sério, porque na educação de outro ser humano tem o que está em jogo? A formação do caráter, a formação da personalidade. Então, isso é muito sério, assim, a gente não pode achar que educação é só garantir que a criança sobreviva, que ela se alimente com uma comida super saudável, que que ela consiga ir bem na escola e passe no vestibular. Isso não é educação. A educação principal mesmo é forjar o caráter, educar o caráter, formar a personalidade. Isso é a educação mais principal. Isso é o conceito, basicamente, de educação. Que é fazer com que a criança, num futuro em que os pais não estejam, bem próximo, ela consiga, diante de uma situação, ela consiga dobrar a vontade dela para escolher um bem, para deliberadamente, intencionalmente optar por um bem. E não por algo que é bom para ela, que ela, assim, bom no sentido de prazeroso, fácil, né? Mas algo que seja melhor e por isso também, geralmente, mais difícil, mais custoso. Então, essa é o grande centro, é o grande ponto central da educação. E, e aí, quando a gente não está pensando nisso ou educando com isso em mente, a tendência no futuro é que os nossos filhos sofram muito, que eles tenham muita dificuldade, né, nessa questão, porque no final das contas, se a gente for parar para pensar, isso é liberdade humana, isso é felicidade humana, é você conseguir diante de é você conseguir ter essa destreza para em uma escolha difícil, você optar pelo bem, pelo melhor que seja. Então, quando eu falei da questão da raiva, isso também encosta no conceito de liberdade humana, que é a gente mesmo inundado por um sentimento de raiva, conseguir agir da melhor forma, né? E não ser simplesmente arrastado por um sentimento, por uma emoção. E a gente quer isso pra gente, e obviamente a gente quer muito mais para os nossos filhos. Então, a educação, os malefícios que, não só da, desses pontos da disciplina positiva, mas em qualquer educação que não esteja
focando isso, que não esteja visando isso, que é o que a gente vê na maioria, assim, das escolas. Assim, ninguém está preocupado em formação de caráter, formação da personalidade. Isso não é o ponto falado em lugar algum. Sempre é ou educação do corpo, física, não que isso não seja importante, Sim, ou faz parte, cognitivo, né? assim, intelectual, do vestibular, da escola, de quem vai aprender mais a matéria, enfim. Isso não é levado em consideração. A formação moral, digamos assim. Então, você acha que esse seria um dos erros que poderia causar dano Sim, esse seria um dos erros não só desses pontos falhos da disciplina positiva, mas de qualquer educação, sim. Do de geral, forma sim. geral, de não Esse é o conseguir. maior erro de todos. Assim, não olhar a criança como alguém que vai ter que dar uma resposta para a vida dela frente à morte um dia, né? Mas que vai viver a vida apenas momentaneamente, focando no que a deixa mais feliz, né? O tal do querer que os filhos sejam felizes, achando que a felicidade é algo imediato, palpável, alcançável aqui. Então é perder a dimensão. Como a Bel disse, a Bel até tá aí, eu acho, no última live, é perder a dimensão vertical do ser humano, né? É achar que a gente está aqui só no horizontal, no que não tem sentido, que não tem Sim. algo maior, Só no que é transcendente, palpável. só no que é palpável. Então é isso, assim, a gente querer educar para que ela tenha educação emocional para fazer bem o vestibular. Entende? Entendo. Vai além do intelectual. Está ligado ao Vai muito. emocional, ao espiritual, a um todo, né? Sim, Lucy, nosso tempo está quase acabando, mas queria sim. dizer para você uma última pergunta que muitos têm falado, né? Por que que a disciplina positiva, ela é tão abordada e outras, alguém até na pergunta anterior eu te falei sobre por que que não se fala tão pouco dos erros, né? Mas por que que se fala tanto da disciplina positiva, já que ela tem alguns erros, esses erros, eles não são abordados. Eu acredito que seja porque a disciplina positiva, tanto a disciplina positiva quanto tanto quanto esses outros métodos que eu citei no início, que são de educação positiva, eu acredito que eles mexem com algo na gente que de, é, rapidamente faz a gente lembrar da nossa infância. Então a gente pensa, minha educação não foi assim, eu acho que é isso que deu errado comigo. Então eu quero fazer diferente com os meus filhos. Então eu acho que é por isso que isso é muito popular. A gente pode ver que tem muitas pessoas divulgando assim nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na internet em geral. Sim, E muitas das pessoas que têm os maiores alcances no trabalho são pessoas que trabalham justamente. Deixa eu pensar como eu vou pôr. Mas são abordagens do tema de uma forma que mexe muito com a emoção das pessoas. Então a gente fica muito emocionada com isso e a gente pensa, é verdade, isso foi algo que me marcou. Então a gente começa a pensar na educação dos nossos filhos a partir das nossas próprias dores, o que é um erro muito grande, né? Porque a gente não pode misturar as coisas e ninguém quer. Não, eu digo que não é popular você começar a falar da educação dos filhos falando que, em primeiro lugar, a gente não pode pensar na nossa dor para educar os nossos filhos, mas muito pelo contrário, né? Isso que as pessoas. Eu acho que isso é a primeira coisa que chega, né, pra gente. Então, talvez a gente ache que, e também a nossa forma de operar, que é comum a todos, que é de sempre querer algo pronto, né? Então aqui tem um checklist da criação com apego, então se eu seguir vai dar certo. E não é assim. isso. Então tem aqui 52 ferramentas de disciplina positiva. Então, se eu seguir, vai dar certo. Tem aqui 10 princípios Montessori, se eu seguir, vai dar certo. E não é assim. É muito, muito mais trabalhoso que isso. Então, a gente não quer ter trabalho. Não só o trabalho de pegar algo para estudar a fundo, quanto o trabalho de se pesquisar, né? De se trabalhar também, de tentar adquirir uma visão humana melhor e a cada dia, porque é muito trabalhoso. É muito difícil a gente olhar para as nossas próprias misérias e pensar, realmente sou eu que estou errando nisso. Isso já não tem nada a ver com os meus pais, isso sou eu, né? Então isso não tem já nada a ver comigo, isso é com os meus filhos. Então, assim, é difícil a gente mudar, né? Se É olhar. difícil a gente se olhar de verdade, saber o que é nosso e o que não é. Enfim, é difícil a gente adquirir essa maturidade para conseguir educar. Então, acho que é por isso que aqui no Brasil, especialmente, é muito divulgado, assim, sem que as pessoas percebam as falhas. Sim, se vê muito, todas as redes sociais, mídias sociais, disciplina positiva como um método fabuloso, uma receita mirabolante que vai
a partir da conexão com as nossas dores, né, através de como fomos criados, que isso vai fazer com que nós sejamos pais melhores. É o que eu percebo, sabe? É a minha visão quando eu Sim, vejo abordagem sobre disciplina positiva. E já sim, tentei algumas ferramentas por aqui e percebi muito sobre o que você falou. E essa questão às vezes está perdida na prática. exatamente. Tem muitas ferramentas que são muito boas, mas que eu, principalmente, pessoalmente também, consegui aplicar melhor depois que eu pesquisei várias outras coisas e encontrei a nossa própria forma, assim, de ver, de enxergar e dar um sentido para a vida e também para a educação. Então, foi só depois que a gente adquiriu uma visão mais ampla de tudo, da vida, da educação, que ficou mais fácil, assim, as coisas ficaram mais, assim, ficaram mais claras. Mas até então, assim, é bom, assim, muitas ferramentas são boas, mas elas acabam não sendo aproveitadas pelos erros básicos do método, das ferramentas. Sim, então é conciliar. E qual que, o direcionamento que você nos dá no sentido, já que a disciplina positiva tem esses erros, a gente isola ou reaproveita, utiliza algumas ferramentas que são benéficas. Qual que é o seu Sim, conselho eu, nesse eu sentido em acho que relação à disciplina positiva? na minha visão, eu sempre acabo indicando outras leituras, assim, que eu vejo que acabam sendo mais benéficas. Eu percebo, especialmente no consultório, o jeitinho de cada família e faço uma indicação mais personalizada. Lá no meu Instagram também tem um destaque de livros, mas eu sempre recomendo que é uma busca, tentar buscar mesmo em cima da própria filosofia, assim, tentar estudar sobre as virtudes, estudar sobre a alma humana, para onde nós vamos, como que a gente consegue forjar o nosso próprio caráter e fazer isso com a gente. Que assim, e trabalhando isso a cada dia, a gente vai tendo os recursos internos para lidar com os nossos filhos. E com as situações, em cada situação, que todo dia tem uma situação diferente, né? Cada semana, cada mês, eles crescem, situações mudam. Então, as dificuldades, os sofrimentos, eles nunca serão novidades, eles vão sempre acontecer, vão sempre estar aí. Então, o que a gente precisa é dessa estabilidade, desse fortalecimento interior, desse eixo, para que a gente consiga girar esse eixo sobre o qual nossa vida gira, né? Passa e vive e acontece. Entendi, Lúcia. Então, o caminho seria procurar, né, outras ferramentas, outros livros, outras fontes que sejam, vamos dizer assim, que se encaixem na realidade, nas crenças, na visão de cada Isso. família. Isso, eu gosto muito do livro tem um livro chamado Educação no Lar, é da Charlotte Mason, assim, ela é cristã, para as famílias cristãs é muito bom. A nossa família não, nós não somos cristãos aqui em casa, mas é excelente, assim, para quem é, assim, aproveitaria 100% do livro, porque Qual que e é o nome do também livro, assim, Lúcia? Educação no Lar, Você deixa, Educação no Lar. depois você deixa no Eu finalzinho que a gente vai anotar. deixo. Eu passo, tem lá nos meus destaques no Instagram também. Vou Esse olhar. também da Lubienska, eu adoro. A Educação do Homem Consciente, da Lubienska, é ótimo. E tem um também, eu esqueci agora o nome, mas é do. Acho que o nome é Educação dos Filhos, se eu não me engano. Eu vou fazer uma listinha Sim, especial para essa live e vou postar no meus stories e eu te marco, aí você reposta. sim, beleza. Muito Acho que bem, Lúcia. são bons Aqui por livros, aqui assim, pra gente ter uma base. sim, e a maioria do nosso país é cristão, mas tem Isso, outras crenças, outras espiritualidades que a gente isso. precisa respeitar e direcionar, né, na educação, Exatamente. respeitando, Então, assim, respeitando eu princípios. gosto muito desses livros que eu mencionei, porque eles têm uma cosmovisão cristã, e a cosmovisão cristã ela é muito Sim, rica no sentido de como funciona o homem, como melhorar o homem, né? Assim, eu acho que isso é muito importante para a sim, educação. sim. Vou pegar essa dica de você sobre os livros, vou me aprofundar nessa leitura. Por aqui somos cristãos, então vamos aprofundar na Sim, que leitura bom, maravilha. e, e nos direcionar para sermos cada vez mais humanos melhores, né? Porque só assim seremos pais melhores, pessoas melhores. E, Lucy, o tempo nosso está aqui Sim, se acabando. esgotando, mas desde já eu quero te agradecer por essa partilha de conhecimento, tá? Independente de crenças, como você colocou aí, nós Sim, somos seguindo no mesmo caminho, procurando, né, sim, sim. sermos pessoas melhores, seres humanos melhores, e Uhum. que Sim, com vamos, né, certeza. transbordar o bem, como você colocou. Isso. E achei excelente sua partilha e o conhecimento que você tem partilhado lá no Instagram, no
seu Telegram. Tenho aprendido muito. E sugiro aí para que quem está assistindo a live, vai lá, confere no perfil dela. Tem muito conteúdo, assim, relevante, de muito valor para nos orientar, para nos auxiliar. Então, Lúcia, só tenho que te agradecer Eu que por essa agradeço. partilha. Muito obrigada pelo convite. Vamos fazer outras, tá bom? Obrigada, Amanda. Sim, eu que Prazer, viu? agradeço. Prazer todo meu. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Abraço, Lucy. Abraço, beijo. Até a próxima, gente. Obrigada Beijo, por gente. Até acompanhar. a Tchau, tchau. próxima. Tchau. Obrigada a todo mundo que Tchau. estava presente. Tchau. Quer voltar? Encerrar vídeo.